Hoje no programa 9 Minutos nós vamos falar a respeito de uma instituição secular cercada de uma aura de respeito e mistério, a maçonaria. Temos uma loja aqui no Espírito Santo, a loja União e Progresso, que tem 140 anos. 140 anos que existe essa loja, tem 140 anos que tem um ponto de encontro de pessoas que cultivam essa mesma filosofia maçônica que se reúne aqui no Espírito Santo. Ela está completando agora 140 anos. Nós vamos conversar com o venerável mestre da loja União e Progresso, Pedro José Gomes da Silva, que está hoje aqui em 9 Minutos. Senhor Pedro, é isso mesmo, tem 140 anos então que capixabas se reúnem regularmente, conforme prescreve os ritos maçons, lá na União e Progresso. Sim, Eustáquio, exatamente. A loja está completando 140 anos no dia 8 de novembro de 2012. Nós estaremos fazendo, inclusive, uma comemoração, um cerimonial Le Buffet, no dia 7 de novembro, e no dia 8 teremos uma sessão pública aberta a todo o público capixaba, que eu aproveito a oportunidade aqui para convidar, a partir das 19 horas, na Cidade Alta, no centro de Vitória, a Rua Muniz Freire, 117. E estaremos lá para receber a todos, é um prazer nós termos toda a sociedade conosco. A maçonaria, senhor Pedro, foi durante muitos anos uma instituição secreta e depois tornou-se discreta. Para o público externo, ela é uma... Normalmente ela é reconhecida muito por algum maçom que revela a sua identidade. Normalmente está associado a uma pessoa que tem uma posição de uma postura de respeito na sociedade, né? Agora, o propósito da maçonaria qual é? É o estudo da filosofia? Qual é o propósito da maçonaria? O estudo da maçonaria, a maçonaria, ela é dividida em duas fases. Nós temos inicialmente a maçonaria simbólica, que vai até o grau 3. Depois temos a maçonaria filosófica, que vai do grau 4 ao 33. Esses estudos nós temos principalmente no grau 1 a 3, que é o grau que se refere à loja maçônica, que os graus superiores ele tem uma delegacia litúrgica própria, né? Dentro da filosofia maçônica, o que nós temos? A maçonaria busca principalmente o bem-estar da sociedade. Tem como principal objetivo a família, o aprimoramento das pessoas individualmente e, de um modo geral, pela sociedade, por toda a sociedade, no sentido de melhorar a qualidade de vida, os estudos. Né? Então, a maçonaria trabalha numa universalidade de interesses em prol da humanidade. Ela trabalha para o desenvolvimento intelectual e moral também, né? E moral também. Também. Principalmente na parte interna, onde nós fazemos os nossos estudos e desenvolvemos nossos trabalhos. Principalmente o desenvolvimento intelectual íntimo nosso. A maçonaria, ela predomina o espírito sobre a matéria. Daí nós buscarmos nos desenvolver mais para poder também transmitir para a sociedade em geral e podemos agir dessa maneira sempre em prol de ajuda ao próximo. Há uma busca, então, de uma evolução espiritual. Existe Sim, uma busca. Sim, existe um trabalho nesse sentido. É um trabalho, um estudo feito incansavelmente, viu, por essa evolução espiritual. Agora, vocês têm algum fundamento teológico, algum fundamento de transcendência que permite identificar
qual é a doutrina de vocês, por exemplo? Você tem uma proposta de um catolicismo, você tem uma proposta de um protestantismo, tem uma proposta de um espiritismo, tem alguma dessas linhagens com que vocês se identificam mais? É importante a gente esclarecer que a maçonaria não tem dogmas. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma entidade que ela aceita no seu seio todas e quaisquer pessoas de todos quaisquer cultos. A prevalência da maçonaria é no ser supremo, que nós chamamos de grande arquiteto do universo, que é Deus. Então, se você crê em Deus, as portas da maçonaria estão abertas para você. Independente do credo, da cor, não temos superstição, não temos nada que possa prejudicar. Primeiramente, você tem que crer num Deus. Não importa o nome que você vai dar a essa entidade, mas tem que crer nessa entidade. Depois da maçonaria, a família. A maçonaria prega pela família, pela célula máter da sociedade. Então, para que você seja um maçom, a primeira exigência que existe, que você crê em Deus e que a sua família esteja de pleno acordo que você venha participar da maçonaria. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o venerável mestre da loja maçônica União e Progresso, Pedro José Gomes da Silva. Nós voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o venerável mestre da loja maçônica União e Progresso, Pedro José Gomes da Silva. Estamos conversando a propósito dos 140 anos de fundação da loja União e Progresso, que se comemora neste ano, em novembro, no mês de novembro desse ano. Seu Pedro, a verdade é que a maçonaria ela construiu uma reputação, além do mistério que sempre cercou a instituição, muito interessante por causa porque pessoas importantes se revelaram maçons, inclusive vultos históricos importantes se identificam como maçom. Agora, ela também, de uma certa maneira, ela sempre esteve participando, envolvida ou articulando grandes eventos. Aqui no Brasil, por exemplo, se acredita a uma ação também da maçonaria, o trabalho da Inconfidência Mineira, a proclamação da independência do Brasil, a proclamação da República, né? Todos. Existem eventos históricos de vultos mais recentes onde ela esteve envolvida? Campanha pela democratização do Brasil, ela esteve envolvida também. Campanha pela democracia, mas dentre essas antigas, também seria importante lembrar da abolição da escravatura. Da abolição da escravatura. Onde houve o convênio entre os maçons, que foram os primeiros a libertarem os escravos. E a maçonaria teve um trabalho muito importante e atuante na abolição da escravatura. Desses vultos, também nós podemos lembrar o próprio endereço da loja União e Progresso, Rua Muniz Freire. Muniz Freire foi um maçom de grande relevância. Com relação podemos lembrar também Tiradentes. Vários registros constam que Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, era maçom. Mas existem, em alguns casos, controvérsias. Mas, se formos buscar na história, nos registros maçônicos, encontramos registros que comprovam que Tiradentes também era maçom. Dom Pedro I também. Dom Pedro I. Dom Pedro I era maçom. Então, nós tivemos em todos esses eventos, Zé Bonifácio, todos esses eventos importantes no Brasil, nós tivemos maçons relevantes. Mas
que acontece na história recente, não aconteceu nenhum evento dessa proporção. Então, não ficou registrado. A campanha para a democracia, ela foi muito aberta, não foi praticamente só de maçons, ela foi muito aberta. Então, existiu sim. E sempre teve. Um nome bonito que eu gosto de lembrar, que inclusive está saindo agora um filme, Luiz Gonzaga, Rei do Baião. Maçom também. Luiz Gonzaga era maçom. E muitas das vezes nos shows, ele se comunicava com o público, se identificava. Pelos gestos, pelos gestos. E só aqueles que eram maçons reconheciam. Temos Milton Nascimento, na Globo, um artista consagrado, teve recentemente um evento aqui em Vitória. Também, irmão do quadro. Então, se formos lembrar, eu não gosto de comentar nomes, porque a gente esquece de alguns, e muitas das vezes aqueles que a gente menos poderia esquecer. Mas, em todos os eventos, com certeza absoluta, nós temos relevante trabalho da maçonaria. Estão presentes, né? Agora, qual é o comportamento esperado ou cobrado de um maçom? Essa é uma das perguntas talvez mais importantes. Por quê? O que se espera de um maçom? Se um maçom comete uma falhazinha qualquer e chega a conhecimento, alguém critica lá, a maçonaria. Não fala que é o maçom, que é o fulano. A maçonaria que está em jogo. Então, o que nós temos que exigir desse maçom? Que ele seja uma pessoa proba, honesta a todo custo. Que tenha uma crença inabalável em Deus. Que ele seja bom pai de família, bom esposo. Que o relacionamento dele da sociedade só sirva de bons exemplos. Nós não podemos admitir, no seio da maçonaria, pessoas que ajam contra a ética e os bons costumes. O maçom tem que ser livre e de bons costumes. Essa é a principal do maçom. Agora, vocês conjugam a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual e moral com práticas filantrópicas também? Também. A maçonaria é essencialmente filantrópica. Ou seja, tem a caridade como um elemento de principal. produto. Por isso, a nossa bandeira é igualdade, fraternidade e liberdade. Então, nós temos que ter, esses três são os nossos lemas que nós temos que levar à frente. Não podemos deixar essa tríade em momento nenhum. Hoje a União em Progresso reúne quantos membros, venerável? Hoje a União em Progresso tem aproximadamente 140 membros ativos. 140. Por incrível que pareça, coincide com a data do aniversário. Mas 140 membros ativos. É a loja do Estado que tem o maior número de membros ativos. Eu agradeço muito a sua presença, a sua disposição de vir cá falar conosco. Afinal de contas, a maçonaria sempre está cercada de uma aura de, como eu falei antes, né, de descrição, de muita descrição. As atividades são pouco dadas a conhecer. E a gente sempre sabe, de certa maneira, a comunidade que a gente vive é pequena o suficiente para saber, às vezes, identificar algumas práticas, né? Grato pela sua presença aqui no 9 Minutos. Muito obrigado. É um prazer. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do venerável mestre da Loja Maçônica União e Progresso, Pedro José Gomes da Silva. Até já. Sou passageiro.